Olá, bem-vindo ao resumo do dia Renko Mais, onde eu faço uma análise dos pontos que deram oportunidades de operações de day trade, tanto no mini índice quanto no mini dólar, utilizando o meu método operacional chamado Renko Mais. Vamos começar então aqui 60 minutos no mini dólar. Eu tenho falado com o pessoal lá no Telegram, tenho principalmente o pessoal da mentoria lá no Discord, que o dólar tá difícil, que a gente tanto ficou devendo aqui nível de FIBA acima, nível de FIBA abaixo, e que essa briga uma hora provavelmente ele ia tentar tomar uma posição para ir buscar um dos níveis de FIBA. Foi o que ele acabou fazendo hoje, mas foi demorado, não foi rápido, né, o movimento. Estava bem difícil pelos indicadores também, os indicadores aqui embaixo, né, que a gente usa nas análises ali dos 60 minutos, estavam dando divergências. Não estava fácil ontem, não foi um dia fácil para quem opera dólar, né? Foi um dia bem difícil ontem. A semana em si está bem difícil para se operar, não só o dólar, o mini índice também está andando de uma maneira bem complexa, não está dando muitas oportunidades, né? Como geralmente ele andava dando. Normal, o mercado tem umas horas que ele estaciona mesmo, ele acha um ponto confortável, né? E fica trocando contratos ali até que de repente ele vai para uma direção, né? A gente tinha uma questão aqui nos 60 minutos bem interessante também, que é um fundo mais alto aqui, né? Então, talvez, né, a gente tem que estar olhando mesmo para 100, porque qualquer tipo de falha aqui de romper esse fundo anterior aqui, nessa região de fundo, poderia estar dando uma boa oportunidade de compra. E foi o que aconteceu aí. No fechamento de ontem ele gerou essa oportunidade. E na primeira hora do dia de hoje, também no fechamento da primeira hora, ele acabou dando essa oportunidade, né? Quem fez curso do Felipe Aranha, do Price Action, do All Brooks, é chamado de segunda entrada isso aqui. Né, seria uma compra abaixo de vela aqui. Então, 60 minutos ele indicou bem isso aí quando ele veio e falhou todo esse movimento aqui, ele rejeitou. Então, a máxima dessa vela aqui acabou virando um magneto logo na primeira hora do dia. E isso foi interessante, deu uma possibilidade direcional pelo menos por mais um tempo, né? E aí o dólar meio que acabou seguindo, né? E ele foi até o alvo do 100%. Então, ele foi além mesmo, né, desse magneto que acabou deixando a primeira hora do dia aqui, essa sombra aqui dos 60 minutos. Quando soltou essa sombra, eu imaginei algum movimento vir buscá-la mesmo, e foi o que ele fez. Foi um bom dia de compra aí pro dólar. A primeira hora foi tanto deu compra quanto deu venda, né? Foi um movimento bem rápido também. Na primeira hora do dia ali, movimentou bastante, uma coisa que ele não tinha feito durante o dia inteiro. Então isso aqui também, para quem tava, né, viu o dia de ontem do dólar, e aí você vê uma movimentação dessa maneira, dessa amplitude logo na primeira hora, você tem que acender o sinal de alerta de que, opa, talvez venha uma movimentação então hoje um pouco mais forte do dólar. Talvez eu tenha um momento bom para estar entrando em alguma posição. Aí, claro, espera o preço te mostrar um direcional. Acredito que a partir da segunda hora aqui teve uma boa ideia já de direcional, e aí o preço vai. Então deu para fazer operações sim, tanto no começo do dia no dólar, quanto na continuidade aí do dia. Mas para ver isso melhor, vamos lá para o 5R, para ver onde teve os pontos, né, os melhores pontos de entrada aí no dólar. Então estamos aqui, 5R, mini dólar, fechamento de quinta,
a abertura hoje. Movimentou muito rápido aqui, difícil de pegar, tá? A venda aqui nesse topo também não é fácil de você estar entrando aqui, tem que ter acho que já mais tempo de mercado, então nem vou ficar entrando em assunto sobre essa entrada aqui, tá? Mas logo após aqui ela deu uma segunda entrada, por assim dizer. Se você não consegue entrar aqui, ó, por exemplo, nesse bull, nesse bear, tá? Bear, sinal de tendência de baixa, né? Mesmo a gente aqui não estando numa questão de tendência, a gente está numa lateralidade. Ó, atualizou o gráfico. Então esse bear aqui poderia sim ser vendido. Mas se não conseguiu entrar nele, já até falo, o alvo dele é os níveis de fibra aqui abaixo, tá? É a mínima do movimento aqui. Tem a correção de 2 boxes aqui. Então teve a primeira oportunidade aqui já mais ou menos 9h30 da manhã, quase 9h35, pouco depois já, tá? 9h34 para ser bem exato. Então aqui teria oportunidade aí de até uns 16, 17 pontos aí, 20 pontos de alvo. Aqui até 16 pontos de alvo, né? Então, como eu sempre falo, se você vê um bear ou um bull aparecer e logo após você tiver um tipo de movimento com continuidade, né? E assim, com movimento com continuidade, que eu falo, pelo menos 4 boxes a seu favor, tá? Aqui também tem um padrão de continuidade bem aqui no meio dessa perninha, ó. Isso aqui é um padrão de continuidade, então corroborou, tá? Mesmo que o box fechou mais um box só abaixo do padrão e voltou, ele para ele virar falha de continuidade, ele tem que ter logo após dele um box contra. Então aqui, esses 2 boxes aqui é a continuidade. Então ele meio que ele te deu o alerta aqui, ó. Eu tenho um sinal de tendência, sinal de continuidade, eu tenho uma correção de 2 boxes que também é um sinal de continuidade. Então é um belo trade aqui, 12 pontos, 10 pontos aqui, seria até que fácil de estar buscando, não é a palavra fácil, não é a correta de se estar dizendo, mas você tem uma probabilidade muito boa aqui nesse trade, era isso que eu queria dizer. Você tem uma taxa de probabilidade alta, que eu diria que aqui esse trade aqui é uma taxa de 75%, tem uma boa probabilidade, tá? Principalmente porque eu tive um movimento de amplitude e lateralidade, tá? Geralmente quando a gente tem um movimento de amplitude e lateralidade com 2 puxadas, a probabilidade é que a gente tenha um movimento contrário vindo fechar esse ciclo de velocidade aqui em 2 puxadas também, tá? Então, isso que é a questão que eu falo do ciclo de mercado, você entender o que está acontecendo ali para você estar estruturando melhor a sua posição, porque se você tem um tipo de setup fixo, talvez esses momentos de mercado aqui não seriam operáveis a você, porque teria que ter uma característica mais acentuada para o setup estar funcionando. E aqui não. Aqui é leitura de price action de padrões. Eu tenho sinal de tendência, sinal de continuidade, sinal de continuidade. Então, seria uma boa entrada. Não consegui entrar lá, olha a repetição. Mais uma correção de 2 boxes. Aí aqui você está bem próximo do alvo. Você vai ter aí, no máximo, aí 12 pontos de alvo. Então, vamos dizer assim, é o tiro final, por assim dizer, né? Desse momentum aqui. Outra coisa, eu também poderia estar traçando já um fibo aqui. Então eu pego o fundo, traço para o topo, tracei um fibo. Então eu já vejo aqui, ó, que eu tenho 23 aqui logo abaixo nesse fibo aqui, nessa correção de 2 boxes. Talvez me deixaria de fora isso aqui. Para o meu tipo operacional, aqui eu provavelmente não faria essa operação, mas essa operação e essa operação aqui é muito boa se está fazendo qualquer uma delas, tá? Talvez o bear seja um pouquinho até audacioso ainda para o iniciante fazer, mas essa correção aqui de 2 boxes aqui, ela é muito bem encaixada aqui para estar extraindo algum tipo de operação, tá? Daria para estar aí fazendo qualquer tipo
de gain entre 8 a 12 pontos, tá? Ó, aqui eu tenho 8 pontos, então nessa primeira perninha aqui eu pegaria 8 pontos, e os 12 pontos eu pegaria mais ou menos aqui no rompimento dela, meio que cravando no 23 aqui. E aí o preço vai, toca, quase toca a linha zero, e isso que é interessante, ou seja, ele acabou de fazer um fundo, mesmo que seja com pouco, 2 ticks a mais alto, e com uma falha de correção de 2 boxes. Olha o alvo lá, ó, 48. Por quê? Porque eu estou na região do zero. Então, do zero eu vou para 48. Tem 12 pontos aí, quase 13 pontos aí para estar extraindo dentro da operação. Olha lá, praticamente cravou no 48, né? Tive um sinal de compra aqui, um bull, tá? Esse bull, ele já pode gerar um alerta para você de que um próximo bull possa vir a ser vantajoso a entrada. Porque eu tive aí, ó, 4 boxes a favor, tá? Eu tive uma continuidade. Eu tenho uma correção de 4 boxes, e aí o pensamento é 23 para o 7,5. Essa correção de 4 boxes, ela não foi. É isso que aí eu falo assim que é o interessante. Por que ela acabou não indo? Porque geralmente a correção de 4 boxes, ela é muito melhor quando você enxerga uma lateralidade, tá? Mas no final da lateralidade, no começo desse movimento lateral aqui, quando o mercado está se alinhando, esses movimentos talvez ele não tenha muita amplitude, as correções de 4 boxes. Então espera ter um sinal um pouco melhor, que poderia ser você ter menos boxes aqui, ó. Eu tenho pode-se dizer que é um conjunto, esse conjunto aqui de box, ele quase que é uma falha de continuidade, tá? É uma falha de continuidade café com leite, tá? Pode ser dita que sim, mas eu julgo aqui melhor você estar olhando de duas formas diferentes, tá? Que é quando eu falo da ambiguidade do sinal. Aqui tanto é uma falha de rompimento de 3 boxes, quanto uma correção de 3 boxes. Aí, claro, você pode estar se apoiando nessa questão de que, né, teve muita sombra aqui para cima, aí o box veio, fechou e eu tive um box contra, tá? E logo depois eu tenho o quê? Um bull. Ó o que eu disse aqui, ó, do bull aqui atrás. Surgiu o bull, então é interessante, posso estar entrando aqui nesse bull, tá? Qual que é o alvo? 7,5, lá em cima, 23, 7,5. Tem aí 13 pontos para estar buscando de alvo nessa operação. O preço solta outro bull aqui, perdão. Esse bull é aquilo que eu falo. Para mim é complexo eu falar, ó, entra nele, porque está muito próximo ao alvo. O que eu posso acontecer aqui? Como eu estou ainda no movimento, eu não tenho a característica de que eu posso estar entrando em tendência de alta, porque eu tenho primeiro uma perna muito forte aqui de baixa, isso aqui pode ser a correção da perna de baixo, tá? Então ele pode bater aqui no 7,6 e tentar voltar a testar fundo, ou tentar romper fundo. Então eu não posso estar falando, ó, entra aqui para ir buscar lá em cima o 111, eu não tenho essa probabilidade ainda, eu tenho aqui o 23 para o 7,6, aqui é complexo, aqui a taxa de probabilidade é baixa. Eu não digo que não possa acontecer, de você comprar aqui no 48 ou no 50, né, levar para o 100, para o 111, aí você teria 14, 15 pontos, até 20 pontos, mais ou menos 19 pontos de alvo. Mas é que eu falo pela taxa de probabilidade da operação. Aqui eu tenho 55% de taxa de probabilidade. Aqui eu tenho 65%, então eu tenho 10% a mais aqui embaixo. E isso conta muito, tá? Muito. Mesmo a hora que você está fazendo a sua operação, a hora que você está principalmente moldando somente ao mercado. Porque se você começa a se acostumar a fazer operações que tem uma taxa de probabilidade baixa, você vai estar sempre fazendo essas operações. E aí vai começar a vir stop também, porque já que você não tem uma taxa de probabilidade muito alta, stop vai vir. E aí pode acabar que você fique nervoso e levar a prejuízos tanto financeiros quanto emocionais muito maior. Então, é por isso que eu falo, essa operação aqui, para mim não é válida. Então, não falo sobre ela. O preço vai, ele toca o 111 e agora ele corrige aí em cima do 7,6. Aqui eu não tenho nenhum tipo de correção válida pelos padrões do Renko+, né? São 5 boxes aqui que eu tenho nessa descida. Independente
porque eu tenho uma caixa de Pandora junto, tá? Você tem que contar todos os boxes da perna. Então, todos os boxes da perna, desde o início dela aqui, então, até o final. Então, eu tenho 5 boxes contínuos de venda e aí viram um para cima. Então, eu tenho uma correção de 5 boxes dentro do Renko. Para mim, correção de 5 boxes é como eu já disse em vários vídeos, eu não confirmei ele, o backtest, quando tem 5 boxes no Renko, independente do tamanho do Renko, pode haver mudança no comportamento do preço. Então não é interessante você estar se baseando na questão da correção de 5 boxes. Mas aqui você tem duas coisas muito interessantes de ver, mas muito interessante, que é o quê? O 7,6, a média, que aí se você procura gatilho, você tem uma média te dando gatilho, e o padrão de box também, que é o martelo. Esses três juntos são 3 gatilhos que eu tenho de compra. Por que eu falo do 7,5 aqui? Porque eu saí do 23, eu fui direto lá pro 111. Então eu passei direto, passei com muita força e ainda passei com um sinal de continuidade logo abaixo. Ó. Olha o sinal de continuidade aqui. Ó. Esse é o puro sinal de continuidade no Renko. Pelo menos para mim, os sinais que eu cataloguei, isso aqui é um sinal de continuidade muito bacana. E tanto é que ele continuou mesmo. Ele foi lá no 111, ele cravou no 111. Ele não deixou sombra de dúvida que a hora que eu voltar no 7,6, isso aqui vai ser um pivô. Tá? A probabilidade disso aqui ser um pivô é grande. Então eu tenho uma probabilidade de trade aqui muito boa. E o alvo está onde? 7,6127. Para abrir os alvos de FIBO mais alto. E aí eu compro aqui e vou lá pro 127. Olha lá, eu tenho 15 pontos para estar extraindo algum tipo de lucro, algum tipo de capital. Olha lá, e ele vai de novo. Hoje o dólar com esse FIBO aqui, ele gostou de cravar nível. Eu gosto quando ele até dá uma passadinha no nível. Não gosto muito dessas cravadas assim não, porque às vezes para mim eu fico na dúvida até. Mas não mostrou dúvida nenhuma. E belo trade aqui, ó, sem passar calor nenhum, porque se você comprou aqui foi tão rápido que às vezes você não deixou sua ordem já meio ponto aqui acima de que seria o fechamento desse box, que é só você olhar 2 boxes para trás, ó. Aí tem aqui a abertura desse box aqui, ó. Vou dar um zoom para que fique bem claro. Então, quando está ainda na formação desse box aqui, você olha aqui se você já quer deixar sua ordem, por exemplo, colocada, tá? Eu não dou muito essa dica de deixar a ordem colocada, mas às vezes nesse tipo de movimento aqui é interessante você estar, porque entrar aqui é bem difícil. Esse box não tem sombra, ele foi muito rápido, tá? Então você coloca a sua ordem aqui, ó. Um tique acima da abertura do box, do segundo box antes aqui, ó. Tá? Então, teve 2 boxes. Esse box quando tá formando, você bota ali, ó. E aí a hora que fechar esse box, você tá entrando no próximo. Aí você vai startar aí onde tá a linha amarela a compra. O seu stop aqui, bem interessante, porque a média te corrobora também esse stop. Vai ter mais ou menos aqui 6 pontos e meio até 7 pontos, tá? Vai depender muito do tamanho do pavio aqui. Mas é uma operação que você pode ver, é tranquila de se fazer. É tranquila. Por que eu falo que é tranquila? Porque foi tão rápido aqui, que nesse terceiro box aqui, a seu favor, você já está com o stop no zero já. Você já pode colocar seu stop no zero e ficar tranquilo. Tranquilo mesmo. E aí, só deixar o alvo ir pro alvo. Então, eu vou ali, ó. Como eu disse, eu tenho 15 pontos de total na perna para pegar. Preciso pegar tudo? Como eu falo sempre, não. Você não precisa abraçar o cravado, né? A saída. Bota meio tique antes, bota um tique antes, 2 tique antes. Não tem importância, não seja guloso. O mercado te dá muitas oportunidades de estar extraindo capital. Aí o preço dá uma brigadinha aqui, vai brigando, vai montando um fundo em cima do 100. Só que aqui, ó, eu já abri alvo de 161 e 141. Então qualquer sinal que eu tiver de compra, eu posso ir a favor do 141 primeiramente e depois o 61. Correção de 3 box, comprei 141, 9, 10 pontos aí de alvo. No dólar eu considero muito bom, foi até um pouquinho mais, ó. Então daria até para estar buscando aí, ó, 12 pontos no dólar, tá? Então, se às vezes fica bem repetitivo essas pernas que eu cito, pegar 12 pontos no dólar, é porque é o meu backtest, eu fiz o meu backtest em cima do 5R do dólar.
aí em cima do 5R, em cima do 6R. E então, essas pernadas mais lisas aqui, geralmente, ela tem até 13, 14 pontos. Ou seja, então os 12 pontos que eu tanto gosto de buscar no dólar, ele tem aí. Por isso que aparece muito isso aí. Novamente, ó. Aí eu falo, padrão de repetição. O mercado repete, te dá oportunidades. Correção de 3 boxes, correção de 3 boxes. Uma atrás da outra. Pensa só, se nessa correção de 3 boxes eu tive 2, 4, 6, 7 boxes a favor, eu posso ter uma repetição desses 7 boxes a meu favor novamente. Então, eu vou comprar aqui, o alvo é o 61? Mas eu posso até estar botando um pouquinho acima do 61, porque eu posso estar, como eu sempre falo, fazendo o tamanho do cluster. Aí você pega uma perna, mede essa perna, e aí você projeta, você projeta essa medição aonde você vai entrar. Aí eu entrei aqui, ó, seu alvo tá lá, ó, bem acima até do 61. Quanto que a gente tem de alvo aqui, ó, do seu entrada? Você tem 18 pontos de alvo. É assim, é até bastante, né? Se a gente for ver. E vamos ver onde é que o preço foi? Nossa, que interessante. Quase cravou o alvo, né? Então, para vocês verem que o cluster, né, que é essa questão de você medir uma perna, você vai estar obtendo lucro também fazer esse tipo de medição. Porque se aqui na questão do 61, você estaria pegando aí 10 pontos. Então, se você quer pegar um pouquinho mais, então estaria medindo até o cluster, né, para ver o tamanho dessa pernada anterior e marcar ela a partir da minha entrada. Posso também marcar ela a partir do fundo dela? Também posso marcar, com certeza. Aí eu vou estar marcando aqui e meu alvo está lá. Entrei, tenho 12 pontos de alvo. Tá? Então, essa medição aqui é bem interessante. Tive o padrão de continuidade, bem na hora do rompimento do nível de FIBO de 161. Aqui é o alvo final do robô. Porém, olha aí, ó, novamente eu tive essa movimentação aqui, foi muito interessante do dólar, ó. 3 box, 3 box, 3 box. É para comprar. É para comprar e levar lá pro 200 por 100, porque eu tenho uma confluência de níveis de FIBA aqui, ó. Ele apontou pro 100. E como ele já estava muito tempo brigando para ir para um dos níveis, tanto 127 lá abaixo ou esse 100 aqui para cima, lembrando que o 100 é a ancoragem, tá? Então, ou seja, ele já foi um ponto de suporte e agora vai se tornar resistência, né? É alvo. Então, provavelmente a compra aqui seria válida. Então, você tem aí, ó, mais 10, 12 pontos para estar extraindo de lucro e mais uma operação no dólar. E ele dá uma brigada e vai. E aí é o final do dia aí que a gente tá. 5h40 da tarde aqui. Aqui tá 5h33, porque esse box aqui começou a ser feito às 5h33, tá? Do dia 21 aqui do 5 de 2021. Então essas foram as oportunidades que o dólar deu aí para quem trabalha o método Renko Mais. Bem interessante aí o FIBO, né? Ó. FIBO fácil de traçar, sem firula nenhuma. Primeira perna de movimentação do dia, tracei o FIBO, trabalhei o FIBO e faz capital. Você consegue extrair capital. Fibonacci ele tem uma lógica bem interessante atrás dele, que é a lógica da programação. Ontem até o rapaz que fez a mentoria comigo, o Luciano, ele é programador, a gente até falou um pouquinho sobre isso, que foi justamente a mentoria sobre o FiboRobô, e ele corroborou o pensamento do Marco Rossi dessa questão da sequência de Fibonacci dentro da programação universal, aí, principalmente na questão de bolsa de valores, né? É bem interessante mesmo esse pensamento. E foi isso aí, ó. O mercado, ele hoje ele deu no dólar tudo aquilo que ele não fez nesses últimos dias aqui para trás, ó. Ó, o dia de ontem aqui no dólar. É isso aqui, o dia de ontem. Complexo, horrível, difícil. Mas para quem fez a mentoria, conseguiu até extrair
lucro aqui. Teve alunos aí da mentoria que conseguiram pegar algum tipo de scalp um pouco mais curto, e teve aí aluno que bateu meta e tudo mais. Claro, entendendo principalmente que o quê? Que tudo é um processo. Que existe um processo para você se tornar trader, que existe um processo para consistência chegar, que a gente tem que ter um entendimento de mercado. Mesmo quando ele está assim, ó, difícil, dá para a gente ter paciência, calma, resiliência, esperar. Aí os momentos vêm, ó, olha essa falha de rompimento 3 box aqui, coisa mais linda. Falhando aqui, ó, o topo maioritário desse movimento, porque eu gosto de marcar não uma linha, mas eu gosto de marcar uma região. Então, eu marcaria essa região aqui, ó. Olha só, ele não conseguiu romper. Então, quem tá aí comigo sabe, eu adoro um topo duplo mais baixo ou um fundo duplo mais alto. Isso aqui para mim é uma operação de venda clássica. Então seria uma bela de uma venda. Eu tenho médias corroborando isso, porque as médias elas não estão servindo para nada aqui, elas só estão sendo cortadas para cima e cortadas para baixo. Pode ver que o preço, quando ele rompe a média para cima, ele volta para baixo. Então tem muita coisa dando gatilho do quê? De que eu estou numa lateralidade. Então a probabilidade dele voltar para o fundo é grande. E aí você faz a operação. Isso falando do dia de ontem, que é um dia difícil lateral. Estou até pensando em fazer um replay comentado sobre um dia. Pegar esse dia aqui e fazer uma análise, ou qualquer dia aí mais no passado, até aí ano passado, se procurar algum dia bem lateral no dólar, bem complexo, e tá fazendo um replay comentado, como que a gente pode estar esperando as melhores oportunidades surgir. Então esse foi o replay comentado, esse foi o resumo do dia do mini dólar. Vamos agora lá para o mini índice, ver o que ele deu de oportunidades aí dentro do método Renko+. 60 minutos mini índice. Estamos aqui, região de alvo, 61, briga, briga, briga. Para mim é isso que vem na cabeça. Por que eu falo isso? Porque, ó, pensam só comigo, isso aqui é um FIBO longo, ele é um FIBO swing trade, tá? É um robô que trabalhou tudo isso aqui, ó, toda essa pernada. Então imagina, ele foi vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, se ajeitando, lógico, na ponta compradora, ajeitando sua posição até chegar no 61. O 61, o robô não quer nem saber, ele desliga. Então acabou. Esse robô aqui, essa perna aqui, que eu tracei o Fibonacci, os robôs que estavam trabalhando nela, aqui eles desligaram. E é claro, agora vai começar a procurar uma nova perna. Então provavelmente deve ter algum tipo de fibos menores aqui traçado nos 60 minutos. Eu só vou mexer esse fibo, só vou tirar esse fibo, caso aconteça duas coisas. Ou ele vai lá para o 205 e toque o 205, ou ele volte tudo e rompe o menos 11 aqui embaixo e corrobore esse rompimento e comece a cair para baixo aqui do menos 11. Aí eu vou estar retirando esse fibo dos 60 minutos. Mas enquanto ele estiver aí trabalhando alvo ou qualquer tipo de correção aqui para dentro do alvo, ele vai ficar aí por muito tempo aí. Então, vamos para a análise aqui. Pelos dias, né, que tem tido aí o mini índice, tava difícil também a abertura, dar algum tipo de direcional, dar algum tipo de direção. É o que eu falei há alguns dias atrás, eu fiz o slide lá sobre a abertura, e eu falei, ó, nós temos uma região aqui que, querendo ou não, ela virou uma região de resistência muito forte mesmo. Eu posso pegar até daqui de trás, ó, e fazer isso aqui. Então, olha essa região. O preço, quando ele vai, volta. Vai e volta. As duas vezes que ele foi, ele voltou. E as últimas vezes que ele foi, ele tocou e falhou. Então, o que pode te remeter isso? O que um nível longo de Fibonacci pode te ajudar? Tocou aqui, me fez um micro pivô lá no meu 10R, vou vender. Vou entrar na venda. Porque eu tenho uma probabilidade lá nos 60 minutos me dizendo que o preço pode voltar. Porque toda vez que ele tocou aqui, ele voltou. Então, aquele pensamento, quanto mais o preço toca uma região, mais forte essa região vai se tornando como suporte ou resistência.
Então aqui eu tenho muita resistência. Aqui está virando uma região de muita resistência. Tanto é que podem ter certeza, a hora que isso aqui for rompido, vai com muita força. E se falhar e os compradores resolver, não, beleza, deixa o preço cair, ele vai corrigir, ele vai voltar lá embaixo. Pode ter certeza que esses níveis aqui abaixo, aqui, ó, vai ser o ponto da inflexão, né? O ponto da correção. Para aí depois, de novo, eles tentar vir aqui batalhar para passar essa região aqui dos 123.200 até os 124 mil ali, próximo aos 124 mil ao bola. Então tava bem difícil a abertura aqui, dar algum parâmetro. É o que eu sempre falo, o FIBO é bacana quando tá difícil o dia, você tá buscando um FIBO gap principalmente. Então você torcer para que o mercado abra em gap. E foi o que ele fez hoje, né? Ele abriu no gap, e olha lá onde é que ele abriu. Ele abriu certinho no meio. Não teve conversa. Abriu no 61 e foi, né? Então a primeira parte da manhã aí no mini foi bom trabalhar na venda, e foi bem interessante trabalhar na venda. Ele respeitou mesmo o pensamento do que, ó, tem muita resistência aqui, eu vou tentar voltar pro fundo, tá? E aqui temos o fundo, aqui temos região de fundo, temos região de suporte. Lógico, suporte principal tá lá embaixo, mas olha quantas regiões a gente tem aqui, né? Quantas regiões a gente tem de suporte. Então o preço já vai ter que vencer essas regiões também quando ele quiser cair. É bem interessante, tá bem brigado aí o mini índice, tá bem interessante. Então vamos lá pro 10R para ver o que teve aí de oportunidade para quem usa o método, a técnica Renko Mais. Fechamento de ontem, quinta-feira, 10R mini índice, abertura em gap. Opa, foi lá, abriu em gap. Abriu, tocou a região e ele já deu um bear. Aqui, eu nem vou falar nada porque é muito cedo para você estar fazendo até algum tipo de operação. Apesar que não, né, falando bem, até não era tão cedo assim, já era 9h13 da manhã. Mas ainda, início do dia, podem ver, ó, foi bem pouco o box que teve aí. Hoje foi bem lento o mini índice, né? Teve que ter muita paciência aí para estar extraindo algum tipo de valor. Mas quem teve paciência ganhou dinheiro. Ele teve um direcional bem bacana aí, e isso que foi legal. Então deu para aproveitar bem o mini índice. E aí o preço veio, corrigiu 3 boxes. Aqui, ó, eu já poderia estar traçando algum tipo de FIBO. Só que é um FIBO para mim que ainda fica muito curto, tá? Eu não gosto de trabalhar FIBOs tão curtos assim. Porque aí eu tenho que, por exemplo, vender aqui no 7,6, já procurando lá o 61, tá? Para mim ter o meu alvo, um 4,1 ali, ó, 400 pontos. Então eu não gosto desse FIBO curto demais assim. Eu prefiro tentar um FIBO um pouco mais longo. Mas aqui, ó, se você não tem o FIBO, o que você pode fazer? Você pode pegar e fazer como eu falo. Eu delimito uma região de fundo e ali está meu alvo. Eu vendo aqui para buscar o fundo ali. Ó. Eu tenho 300 pontos, que é geralmente o que eu busco por trade. E nessa correção de 3 boxes foi lá, 300 pontos. Ó. Em cima. Um pouquinho mais até, que é para garantir mesmo a operação. Aí aqui, ó, eu vou ter uma montagem legal de fundo já. Aqui sim, ó. Aqui eu já tenho algum tipo de movimentação mais interessante para mim. Principalmente porque eu posso falar assim, ó. Eu tive... perdão. Eu tive 1, 2 e aí 3. Por que eu não conto aqui o bull, né, o bear? Porque eu já tive esse bear aqui contado como uma perna 1. Então o segundo bear, aí ele já está mostrando tendência mesmo. É melhor você pegar algum tipo de correção para estar falando. E olha só que legal, eu tenho um micro fractal 5,3 aqui, ó. Nessa movimentaçãozinha aqui. Então aqui casa um Fibogap muito bem.
Tô vendo leilão de abertura aqui, o fechamento, enfim. Aí, aqui sim, pra mim, aí corrobora eu tá lançando um FIBO aqui. Aí eu coloquei o FIBO. E aí a hora que eu coloco o FIBO aqui, principalmente porque fez esse fundinho duplo. Então aqui, nesse box aqui, que eu tô com o mouse em cima, aqui eu já tô com o FIBO traçado. Então aqui eu já vendi, tá? E se eu vendi aqui nesse 7,5 aqui, pode ter certeza que eu vou vender para um 2,7 já. Eu já não vou vender para o 111. Você vai falar, mas não é o alvo 111? Sim, é o 111, mas ele está tão próximo, que para mim não vale, assim, vale a pena estar tentando pegar um pouco mais de ponto até. Vale a pena eu tentar pegar os 300 pontos da perna inteira, não só os 200 aqui do 111. E isso eu falo porque o preço dele está mostrando um desenho fractal muito forte. Então, se ele mostrou um desenho fractal forte aqui, e baseado também naquela leitura que eu fiz 60, aqui é interessante estar vendendo para fazer isso. Principalmente por quê? Porque olhem só. Olha essa pernada que legal, né? Ela foi direta lá no 127. Então, o que eu posso fazer? A partir do momento que eu startei minha venda aqui, e o preço andou 1, 2, 3 boxes, ou seja, ele chegou no meu primeiro alvo aqui, que seria o 111, eu boto meu stop no zero aqui, um tique abaixo de onde eu entrei para pagar a operação, e fico com o alvo ali fixo esperando. O preço foi, fechou, beleza, peguei meu alvo, tranquilo mesmo, e foi tranquilo essa perna, não tive nenhum box contra. O preço volta, correção de 4 box, dá para vender ela? Dá. Alvo tá onde? 161. Será que ela vai de primeira? É como eu disse, a correção de 4 boxes é mais para lateralidade. Quando o preço demonstra assim, tendência, talvez vai ter um rosquinho antes, mas não quer dizer que não vá. Ó, o preço deu uma enroscadinha, deu uma briga e foi. Ó. Eu tive uma correção de 2 boxes junto e aí uma caixa de Pandora. Posso também estar vendendo essa correção de 2 boxes, tem 285 pontos. Posso estar vendendo a caixa de Pandora aqui caindo, ó, mais 235 pontos. Então, no mesmo movimento aqui, eu tive 3 oportunidades de estar fazendo algum tipo de operação. Opa, deu uma travadinha aqui agora. Só um momentinho, deixa eu destravar aqui. Eita. Então, eu teria algum tipo de operação, tá? Dentro desse movimento aqui. Então, teria aí, poderia ter aí, ó, 3 entradas, lógico, na mesma região. Então, uma dessas entradas aqui eu teria feito. E aí o preço vai lá para onde? Lá para o meião. Aí ele briga, dá uma falha de rompimento de 3 boxes aqui. Essa falha de rompimento de 3 boxes aqui não é interessante estar entrando. Mas a próxima, essa aqui, clássica. Topo, microfundo mais alto. Eu falo, quando faz mais alto, aí é o momento. É aí que o preço ele te dá um potencial maior de ele poder subir. Então aqui seria uma compra interessante. Para onde? Lá para o 111. Tá? Então tem aí 300 pontos de alvo. Tem um bull. Então poderia também estar entrando no bull para o 111. Tá? Aí seria 200 pontos. Essa correção de 2 boxes não. Aí eu tenho um bull. Bem em cima do 111, tá? Isso aqui, com essa média virada desse jeito aqui para cima, e o preço já tendo atingido o alvo, ou seja, esses robozinhos aqui desligou tudo do day trade aqui, a compra é válida desse bull, tá? Então esse bull aqui, a compra é muito válida até, lá pro 7,6. Tem aí 280, 290, até 300 pontos para estar buscando. E logo depois eu tenho outro bull. E aí o preço vai. E é o último movimento aí do dia, que é onde a gente tá aí, ó, foi o fechamento aí, tá? Estamos em leilão ainda, não é certeiro ainda esse fechamento aqui. Mas hoje a gente teve uma movimentação muito pequena no mini índice, muito pouco box, foi demorado, foi lento, principalmente porque hoje foi vencimento de opções das ações. Geralmente, dia de vencimento de opção é difícil. Eram
na terceira segunda-feira do mês. Hoje é a primeira vez que foi para a terceira sexta-feira do mês. Então fiquem atentos a isso também agora. Sexta-feira, terceira sexta-feira do mês, vencimento de opções. O dia pode ser difícil, pode ser complexo, pode não ter muita oportunidade, ou as oportunidades elas podem ser muito boas e muito claras, como foi aqui a movimentação do dia, só que demorado. E aí você vai ter que ter paciência, tá? Bastante paciência. Falo isso porque, ó, por exemplo, aqui, ó, essa venda aqui, você entrou às 11 e o alvo dela foi às 11h20. Então foram 20 minutos aqui posicionado, né? Geralmente, uma pernadinha dessa aqui que a gente vê aí no mini índice, no dia a dia, ela vai mais rápido, né? Ela vai em questão de 5 minutos, às vezes. Nem isso. Às vezes em 2, 3 minutos você faz isso tudo aqui de ponto no 10R aqui, 300 pontos, né? E hoje não, hoje foi muito pouco mesmo. Então o movimento hoje foi assim, demorado. Então teve que ter paciência. Tinha que entrar no trade e ter bastante paciência. Como era vencimento de opção, eu não gosto muito de estar operando isso aí. Hoje eu não fiz nada, não. Fiquei só olhando aí o mercado, auxiliando aí o pessoal que vem me procurar no Discord lá, quem vem tirar alguma dúvida. Enfim, tentando ajudar aí quem está nas mentorias. E já deixo aí, ressalto, a última semana aí do preço promocional que está tendo na mentoria, tá? Eu estou fazendo um acompanhamento bem de perto. Já teve pessoas que fez a mentoria que está tendo resultado. O pessoal mais iniciante está entendendo o processo que tem dentro da bolsa de valores para se tornar trader. Ou seja, já está conseguindo preservar o capital um pouco mais. Conseguiram até obter êxito em operações em dias difíceis aí. Ou seja, tem uma lógica, tem um fundamento, que é o quê? É o Price Action inserido aqui dentro do Renko. Tá? É por isso que a única coisa que eu coloco aqui são as 3 médias móveis que eu uso, FI ao cubo. Porque eu acho essas médias aqui interessantíssimas, elas são poderosas demais quando o preço está em tendência, elas são muito respeitadas, elas servem de linhas de suporte e resistência dinâmico, que é bem interessante estar usando. Então, se tiver afim, me procura aí. Eu tenho algumas vagas, já tem pessoas inscritas aí para as próximas 2 mentorias aí que tem aí, tanto do padrão de box na terça-feira que vem, quanto do Fibo Robô. Acho que eu tenho mais 3 vagas só. E aí no próximo mês vai aumentar um pouquinho. Não vai ser muita coisa, mas eu vou aumentar um pouquinho, porque aumentei o trabalho, por assim dizer, porque eu estou fazendo um acompanhamento bem mais próximo agora por causa do grupo do Discord. A gente teve uma aula essa semana aí na quarta-feira bem legal sobre psicologia do trade. Eu achei bem interessante, foi quase 2 horas de aula aí, a gente falando só sobre vieses, matemática do mercado, psicologia trade, o que a gente tem que ter de psicológico. Esse final de semana eu vou estar fazendo um trabalho bem próximo também com o pessoal aí das mentorias sobre operacional em si, né? Como que a gente pode estar montando a tela operacional, o que a gente pode estar colocando de operacional para nós, né? Buscar o nosso estilo operacional, porque eu tenho que entender meu perfil. Quando eu comecei a fazer operações de bolsa, né, de day trade, eu queria pegar aqueles trades de 500, 600, 700 pontos. Então eu vi as pessoas pegando isso aí e eu não conseguia ficar frustrado, né? E até que eu entendi com algum certo com uma certa busca, né, pelo psicológico, por entender o psicológico dentro da bolsa, eu entendi que eu tinha que adaptar o meu operacional à minha ansiedade, aquilo que o meu comportamento aguentava, né? E aí foi isso que eu desenvolvi essa técnica, onde eu pego scalps, porque eu chamo de scalp porque eu tenho pouco tempo até. Mesmo isso aqui demorando 20 minutos, eu tive pouco tempo, 20 minutos é 4 barras de 5 minutos, então não é muito tempo não. É um scalp de 300 pontos. E no dólar de 12 pontos. Então eu comecei a ver que esse tipo de pontuação para mim era muito útil e eu tinha que dar muito valor quando eu pegava esse tipo de operação.
E aí foi que começou a minha mente mudar. Eu comecei a dar valor no que eu fazia. Porque quando você não dá valor naquilo que você faz, quando você não valoriza aquele tanto de ponto que você pega, você vai estar devolvendo ele depois para o mercado. Porque você não valorizou o seu trabalho. Valorize seu trabalho. Cada operação que você faz bem feita, com uma leitura que você se predispôs a pegar aquele tanto de operação e depois o preço andou mais um tanto, por exemplo aqui, queria pegar 150 pontos aqui e o preço andou 500 para cima. Você não tem que sentir dor que o preço andou 500 para cima. Eu sempre falo isso aí para vocês, né? Bato nessa tecla. Não pode sentir dor, você tem que se sentir feliz, falar, pô, eu tava tão certo no movimento que o preço foi embora. Eu peguei meu ponto, botei no bolso, fiz minha meta e o preço foi embora. Tá bom? Então, se gostou do vídeo, dá um like, compartilha aí com quem você conhece, me ajuda a fortalecer aí meu canal, principalmente dando like, que assim o YouTube ele vai considerar que esse conteúdo é relevante, pode estar mostrando para mais pessoas. Porque meu intuito, né, é ajudar as pessoas. Eu não tô... Pode procurar eu para ver o preço das minhas mentorias, não é nenhum preço absurdo, abusivo, pelo contrário, é até assim, próximo aí do que é praticado no mercado, às vezes até irrisório, porque a minha ideia não é ficar ganhando dinheiro com a mentoria em si, né? É claro que eu tenho que valorizar o meu tempo, né? Porque o meu tempo é meu esforço, é meu trabalho, então eu tenho que valorizar ele. Mas perto do que o pessoal cobra por aí, às vezes em cursos que só te ensinam o básico, tá bem barato. Então eu tenho aí as turmas para o mês que vem. O preço do mês que vai começar a ser feito no mês que vem também não é nem um pouco abusivo. É só vir conversar comigo, me procurar. Mas ainda tenho 3 vagas aí, tanto para a mentoria dos padrões de boxe, quanto para o Fibo Robô da semana que vem. Continuando, então, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações, porque eu sempre vou estar produzindo conteúdo aqui pro canal. Deixo o convite para ir lá pro canal do Telegram, e lá no canal do Telegram eu deixei mensagem fixada lá em cima, o link pro grupo do Telegram. E lá no grupo do Telegram eu também vou começar a fazer algumas coisas exclusivas apenas pro grupo do Telegram. Então, se você quiser saber mais sobre isso também, vai lá pro canal, do canal vai pro grupo, tá? Se inscreve nos 2 aí, que eu vou estar fazendo algo único, exclusivo lá pro grupo do Telegram também. Pra isso é de maneira gratuita, tá, pessoal? Pra estar também gerando mais valor também de conteúdo e aí um pouco mais específico para quem quer aprender mesmo o método Renko Mais, porque eu vejo lá o pessoal, a gente troca uma ideia também, eu sempre estou fazendo algum tipo de análise que eu passo para eles de abertura, tá, de direcional, eu tento expor minha visão do que a gente tem que ter no outro dia, de como que a gente tem que agir, porque se a gente tiver calma, a gente consegue extrair lucro sim do mercado. No mais, obrigado aí pelo feedback de todos, muito obrigado mesmo, estou muito feliz bastante também com vocês aí, pessoal da mentoria, estão de parabéns, tá? Estão pegando a ideia do mercado, isso aí tem que ter calma, o tempo é o melhor amigo do trader para chegar na consistência. Mais uma vez, sempre muito obrigado aí pela audiência de todos, pelo feedback que todo mundo tem me dado aí, quem tem vindo me dar o feedback. E até o próximo vídeo. Amanhã eu não vou estar produzindo nada porque eu tenho mentoria à tarde já marcada também, tá? Tem essa também. Para quem não consegue fazer à noite as mentorias, eu tenho um sábado do mês que eu faço a mentoria do padrão de boxe e um sábado que eu faço a mentoria do Fibo Robô. Eu deixo no link aqui da descrição do resumo do dia o link do calendário, tá? Da página oficial, onde tem o calendário das mentorias. Então dá um pulinho lá e vê que já tem o mês de junho lá também, com as datas. Aí é só reservar comigo, que a gente vê as formas de pagamento, o preço, tudo mais, eu tiro o resto de dúvida que ficar. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.